Livro segundo, aforismo 97. Se agimos de uma forma moral, não é porque somos morais. A submissão às leis da moral pode ser provocada pelo instinto de escravidão ou pela vaidade, pelo egoísmo ou pela resignação, pelo fanatismo ou pela irreflexão. Pode ser um ato de desespero, como a submissão à autoridade de um soberano. Em si, nada tem de moral. Aforismo 98. As mudanças em moral. Um constante trabalho de transformação se opera na moral. Os crimes de feliz êxito são a causa disso. Entre eles, conto, por exemplo, todas as inovações nos juízos morais. Aforismo 99. Em que somos todos irrazoáveis. Continuamos sempre a tirar as consequências de juízos que consideramos falsos, de doutrinas em que já não acreditamos, por causa de nossos sentimentos. Aforismo 100. Despertar de um sonho. Homens nobres e sábios acreditaram outrora na harmonia das esferas. Homens nobres e sábios acreditam ainda no valor moral da existência. Mas há de vir um dia em que essa harmonia, ela também, não será mais perceptível a seus ouvidos. Despertarão e perceberão que seus ouvidos haviam sonhado. Aforismo 101. Digno de reflexão. Aceitar uma crença simplesmente porque é um hábito aceitá-la. Isso não seria agir de má fé, ser covarde, ser preguiçoso. A má fé, a covardia, a preguiça seriam, portanto, a condição primeira da moralidade? Aforismo 102. Os mais antigos juízos morais. Qual é a nossa atitude diante dos atos de nosso próximo? Primeiramente, consideramos o que deles resulta para nós, somente o julgamos sob este ponto de vista. É esse efeito causado sobre nós que consideramos como a intenção do ato. E, finalmente, as intenções atribuídas ao nosso próximo se tornam nele qualidades permanentes, de modo que fizemos dele, por exemplo, um homem perigoso. Triplo erro, triplo desprezo, velho como o mundo. Talvez essa herança nos venha dos animais e de sua capacidade de julgar. Não se deve procurar a origem de toda a moral nestas horríveis pequenas conclusões. O que me prejudica é algo mau, prejudicial em si. O que me é útil é bom, benfazejo e útil em si. O que me prejudica uma ou várias vezes é essencialmente hostil em si. O que me é útil uma ou várias vezes é essencialmente favorável em si. Oh, pudenda aurigo! Não significará isso interpretar as miseráveis relações ocasionais e acidentais que o outro pode ter conosco, como se essas relações fossem a essência e o fundo de seu ser, e pretender que para com todos e para consigo mesmo não seja capaz de relações semelhantes àquelas que tivemos com ele uma ou várias vezes? E por trás dessa verdadeira loucura não estará a mais modesta de todas as segundas intenções, acreditar que nós próprios somos o princípio do bem, porquanto o bem e o mal são determinados por nós? Aforismo 103. Há duas maneiras de negar a moralidade. Negar a moralidade. Isso pode significar, primeiramente, negar que os motivos éticos invocados pelos homens os tenham impelido verdadeiramente a seus atos. O que equivale, portanto, a afirmar que a moralidade é simples questão de palavras e que faz parte dos enganos grosseiros ou sutis, no mais das vezes, enganos voltados para si mesmo, que são próprios do homem, sobretudo talvez dos homens célebres por suas virtudes. Em seguida, isso pode significar negar que os juízos morais repousam sobre verdades. Nesse caso, admite-se que esses juízos constituem verdadeiramente os motivos das ações, mas também que são erros, fundamentos de todos os juízos morais que impelem os homens a ações morais. Este último ponto de vista é o meu. Entretanto, não nego que, em muitos casos, uma sutil desconfiança à maneira do primeiro ponto de vista, isto é,
no espírito de La Rochefoucauld, mantenha igualmente seu valor e, em todo caso, não seja da maior utilidade geral. Nego, portanto, a moralidade como nego a alquimia. E se nego as hipóteses, não nego que tenha havido alquimistas que acreditaram nessas hipóteses e se basearam nela. Nego igualmente a imoralidade. Não que haja uma infinidade de homens que se sentem imorais, mas que haja, na verdade, uma razão para se sentirem assim. Não nego, é evidente, desde que eu não seja insensato, que é preciso evitar e combater numerosas ações ditas imorais. De igual modo, que é preciso cumprir e encorajar numerosas ações ditas morais. Penso que é preciso fazer uma e outra coisa por outras razões que não aquelas com que se agiu até agora. Devemos mudar nossa maneira de ver, para chegar finalmente, talvez demasiado tarde, a mudar nossa maneira de sentir. Aforismo 104. Nossas apreciações. Todas as nossas ações se ligam à maneira de apreciar. Todas as nossas apreciações de valor não são próprias ou são adquiridas. Estas últimas são as mais numerosas. Por que as adotamos? Por receio, isto é, nossa prudência nos aconselha a ter a predisposição de tomá-las como nossas, e nos habituamos a essa ideia de tal modo que ela acaba por se tornar nossa segunda natureza. Ter uma apreciação pessoal. Isso não significa medir uma coisa em função do prazer ou desprazer que nos causa, a nós e a ninguém mais, mas isso é algo extremamente raro. É preciso, pelo menos, que a apreciação que temos do outro e que nos impele a nos servir, na maior parte dos casos, de suas apreciações parta de nós e seja nosso próprio motivo determinante. Mas essas determinações nós as criamos durante nossa infância e raramente mudamos de opinião a seu respeito. No mais das vezes, somos guiados por toda a vida por juízos infantis aos quais nos habituamos, nascendo assim a maneira como julgamos o próximo, seu espírito, sua posição, sua moralidade, seu caráter, o que ele tem de louvável ou de condenável, e sentimos-nos obrigados a render homenagem às suas apreciações. Aforismo 105. O egoísmo aparente. A maioria das pessoas, seja o que for que essas pessoas possam pensar e dizer de seu egoísmo, nada fazem durante sua vida por seu ego, mas somente pelo fantasma de ego que se formou com eles no espírito do seu meio antes de se comunicar a eles. Por conseguinte, vivem numa névoa de opiniões impessoais, de apreciações fortuitas e fictícias, um a respeito do outro, e assim em sequência, um sempre no espírito do outro. Estranho mundo de fantasmas que sabe dar-se uma aparência tão razoável. Esse nevoeiro de opiniões e de hábitos cresce e vive quase independentemente dos homens que envolve. Dele depende a prodigiosa influência dos juízos de ordem geral sobre o homem. Todos esses homens que não se conhecem uns aos outros acreditam nessa coisa abstrata que se chama homem, isto é, numa ficção. E toda mudança tentada nessa coisa abstrata pelos juízos de individualidades poderosas, tais como os príncipes e os filósofos, produz um efeito extraordinário e insensato sobre a maioria. Tudo isso porque cada indivíduo, nessa maioria, não sabe opor um verdadeiro ego que lhe seja próprio e que tenha aprofundado a pálida ficção universal que dessa maneira haveria de destruir. Aforismo 106. Contra a definição do objetivo moral. De todos os lados se ouve hoje definir que o objetivo da moral é algo como a conservação e o avanço da humanidade. Mas isso significa simplesmente querer possuir uma fórmula e nada mais. Conservação de quê? Deve-se perguntar, antes de tudo, a avanço em direção a quê? Não foi esquecido o essencial da fórmula. A resposta a esse de quê, a esse em direção a quê? O que resulta disso para a doutrina dos deveres do homem que já não tenha sido fixado tacitamente e sem pensar. Essa fórmula diz de modo suficiente se é preciso visar a prolongar mais a existência da espécie humana ou fazer sair, desde que possível, o homem da animalidade? Quão diferentes deveriam ser os meios nos dois casos, isto é, a moral prática. Supondo
que se queira tornar a humanidade tão razoável quanto possível, isso não garantiria certamente sua maior duração. Ou supondo que se pense em sua maior felicidade, para responder a esse de quê e a esse em direção a quê, pensa-se então no mais alto grau de felicidade que alguns indivíduos poderiam atingir aos poucos, ou numa felicidade média, indefinida, mas que todos poderiam atingir? E por que se haveria de escolher a moralidade para alcançar esse objetivo? A moralidade não criou, em seu conjunto, uma tal fonte de desprazer que se poderia antes considerar que, com cada refinamento da moralidade, o homem se tornou mais descontente consigo mesmo, com o seu próximo e com a sua sorte na existência? O homem que até o presente foi mais moral não acreditou, acaso, que somente o estado do homem que possa justificar perante a moral era a mais profunda miséria? Aforismo 107. Nosso direito a nossas loucuras. Como se deve agir? Por que se deve agir? Para as necessidades próximas e cotidianas do indivíduo, é fácil responder a estas perguntas, mas quanto mais se penetra num domínio de ações mais sutis, mais extenso e mais importante, mais o problema se torna incerto e sujeito ao arbítrio. Entretanto, é necessário que, precisamente aqui, o arbitrário seja excluído da decisão. É o que exige a autoridade da moral. Um temor e um respeito obscuros devem guiar o homem logo a esses atos em que não percebe imediatamente o objetivo e os meios. Essa autoridade da moral bloqueia o pensamento nas coisas em que poderia ser perigoso pensar errado. É assim, pelo menos, que a moral costuma justificar-se perante seus acusadores. Errado significa aqui perigoso. Mas perigoso para quem? Geralmente não se trata do perigo da ação que os defensores da moral autoritária têm em vista, mas de seu próprio perigo, a perda que poderiam sofrer, seu poder e sua influência, a partir do momento em que o direito de agir, segundo a razão própria, ampla ou restrita, fosse concedido a todos, louca e arbitrariamente. De fato, por sua própria conta, eles usam, sem hesitar, do direito ao arbitrário e à loucura. Mandam mesmo quando as perguntas como devo agir, por que devo agir, não podem ser respondidas senão com muito trabalho e com muita dificuldade. E se a razão da humanidade cresce com uma tão extraordinária lentidão que chegou a ser possível negar, às vezes, esse crescimento no progresso geral da humanidade, a quem se deveria volver, a não ser a essa solene presença, diria mesmo onipresença, de mandamentos morais que não permitem até mesmo ser posta a pergunta individual do porquê e do como. Nossa educação não foi construída em vista de evocar em nós sentimentos patéticos, para nos levar a refugiarmos na obscuridade, quando nossa razão deveria conservar toda a sua clareza e todo o seu sangue frio. Ou seja, em todas as circunstâncias elevadas e importantes. Aforismo 108. Algumas teses. Ao indivíduo, à medida que procura sua felicidade, não se deve dar nenhum preceito sobre o caminho que leva à felicidade, pois a felicidade individual brota segundo suas próprias leis, ignoradas por todos, de modo que só pode ser bloqueado e detido por preceitos que vêm de fora. Os preceitos a que chamamos morais são, na verdade, dirigidos contra os indivíduos e não desejam, de modo algum, sua felicidade. Esses preceitos têm também pouco a ver com a felicidade e a prosperidade da humanidade, pois é absolutamente impossível conferir a estes termos uma significação precisa e menos ainda servir-se-lhe deles como um farol no escuro oceano das aspirações morais. É um preconceito acreditar que a moralidade seja mais favorável ao desenvolvimento da razão que a imoralidade. É um erro acreditar que o objetivo inconsciente na evolução de todo ser consciente, animal, homem, humanidade, etc., seja sua felicidade suprema. Há, pelo contrário, em todas as etapas da evolução, uma felicidade particular e incomparável a atingir, nem superior, nem inferior, mas precisamente individual. A evolução
não quer a felicidade, mas só a evolução e nada mais. Somente se a humanidade tivesse um objetivo universalmente reconhecido é que poderíamos propor imperativos em sua forma de agir. Provisoriamente, semelhante objetivo não existe. Não se deve, portanto, colocar as pretensões da moral em relação com a humanidade. Isto seria loucura e infantilidade. Coisa absolutamente diversa seria recomendar um objetivo à humanidade. Esse objetivo seria, então, alguma coisa que dependeria da nossa vontade. Supondo que conviesse à humanidade, ela poderia, então, dar-se a si mesma uma lei moral que lhe conviesse. Mas até o presente, a lei moral devia ser posta acima de nossa vontade. Propriamente, não se queria dar-se essa lei, pretendia-se tomá-la em algum lugar, descobri-la, deixar-se comandar por ela de onde quer que viesse. Aforismo 109. Autodomínio, moderação e seus motivos derradeiros. Vejam apenas 6 métodos profundamente diferentes para combater a violência de um instinto. Em primeiro lugar, pode-se evitar as ocasiões de satisfazer um instinto, enfraquecer e eliminar esse instinto, abstendo-se de satisfazê-lo durante períodos mais ou menos longos. Em segundo lugar, pode-se estabelecer uma lei de uma ordem severa e regular na satisfação dos próprios apetites. Desse modo, são submetidos a uma regra, seu fluxo e refluxo é encerrado dentro de limites estáveis para ganhar os intervalos em que não incomodam mais. Partindo disso, se poderá talvez passar ao primeiro método. Em terceiro lugar, pode-se entregar-se deliberadamente à satisfação de um instinto selvagem e desenfreado até sentir desgosto para obter, por meio desse desgosto, um poder sobre o instinto, com a condição de não fazer com que aquele cavaleiro que, querendo esfalfar seu cavalo, acabou por quebrar o pescoço, o que é, infelizmente, a regra em semelhantes tentativas. Em quarto lugar, existe uma prática intelectual que consiste em associar a satisfação do pensamento doloroso e com tanta ansiedade que, com um pouco de exercício, a ideia de satisfação se torna também cada vez mais dolorosa. Por exemplo, quando o cristão se habitua a pensar durante o prazer sexual na presença e na zombaria do diabo, ou no inferno para um crime cometido por vingança, ou ainda no desprezo que incorreria aos olhos dos olhos que mais venera se cometesse um roubo. De igual modo, alguém pode reprimir um violento desejo de suicídio que lhe veio 100 vezes quando pensa na desolação de seus parentes e de seus amigos e as recriminações que farão, e é assim que ele chega a se manter à margem da vida. Pois a partir de então, essas representações se sucedem em seu espírito como a causa e o efeito. Deve-se ainda mencionar aqui o orgulho do homem que se revolta, como fizeram, por exemplo, Byron e Napoleão, que consideraram como afronta a preponderância de uma emoção sobre a conduta e a regra geral da razão. Daí provém o hábito e o gosto de tiranizar o instinto e de alguma forma esmagá-lo. Não quero ser escravo de um apetite qualquer, escrevia Byron em seu diário. Em quinto lugar, tenta-se um deslocamento das próprias forças acumuladas, dedicando-se a um trabalho qualquer, difícil e pesado, ou submetendo-se deliberadamente a atrativos e a prazeres novos, desviando assim para outras direções os pensamentos e as forças físicas. Ocorre o mesmo quando se favorece temporariamente outro instinto, dando-lhe frequentes ocasiões de se satisfazer para torná-lo dispensador dessa força que dominaria, em outro caso, o instinto que importuna por sua violência e que se pretende refrear. Outro também saberia talvez conter a paixão que gostaria de agir como senhor, concedendo a todos os outros instintos que conhece um encorajamento e uma permissão momentânea para que devorem o alimento que o tirano gostaria de reservar para si. E, finalmente, em sexto lugar, aquele que suporta e acha razoável enfraquecer e oprimir toda a organização física e psíquica chega naturalmente da mesma forma a enfraquecer um instinto particular demasiado violento. Como faz, por exemplo, aquele que mantém esfomeada a sua sensualidade e que destrói, na verdade, ao mesmo tempo seu vigor e muitas vezes também sua razão, à maneira do asceta. Portanto, evitar as ocasiões, impor regras ao instinto, provocar a saciedade e o desgosto do instinto, relacioná-lo com uma ideia
martirizante, como a da vergonha, das consequências nefastas ou do orgulho ofendido. Em seguida, o deslocamento das forças e, finalmente, o enfraquecimento e o esgotamento geral. Esses são os 6 métodos. Mas a vontade de combater a violência de um instinto não está em nosso poder mais que o método que se adota por acaso e o sucesso que se pode alcançar ao aplicá-lo. Em todo caso, em todo esse processo, nosso intelecto não é, ao contrário, senão um instrumento cego de um outro instinto, que é o rival daquele cuja violência nos atormenta, quer seja a necessidade de repouso, ou o medo da vergonha e de outras consequências lamentáveis, ou ainda o amor. Enquanto julgamos lamentar a violência de um instinto, portanto, no fundo é um instinto que se queixa de outro instinto. O que significa que a percepção do sofrimento que tal violência nos causa pressupõe a existência de um outro instinto igualmente violento, ou mais violento ainda, e que uma luta se prepara na qual nosso intelecto deve tomar partido. Aforismo 110. O que se opõe? Podemos observar em nós o seguinte processo e gostaria que fosse observado e confirmado muitas vezes. Forma-se em nós o faro de uma espécie de prazer que não conhecemos ainda, do qual brota em nós um novo desejo. Tudo depende, então, do que se opõe a esse desejo. Se são coisas e considerações de espécie comum e também de homens que estimamos pouco, o objetivo do nosso desejo vai tomar a aparência de um sentimento nobre, bom, louvável, digno de sacrifício. Todas as disposições morais hereditárias se incluirão nisso, e o objetivo se tornará um objetivo moral. E a partir de então, já não pensamos em aspirar a um desejo, mas a uma moralidade, o que aumenta muito a segurança de nossa aspiração. Aforismo 111. Aos admiradores da objetividade. Aquele que na infância observou nos pais e conhecidos, entre os quais cresceu sentimentos diversos e fortes, mas pouca firmeza nos juízos e pouco gosto pela retidão intelectual. Aquele, portanto, que usou o melhor de sua força e seu tempo mais precioso a imitar esses sentimentos. Esse observa em si mesmo, uma vez adulto, que todo objetivo novo, todo novo ser humano suscitam nele imediatamente simpatia ou antipatia, ou ainda inveja ou desprezo. Sob o peso dessa experiência perante a qual se sente desarmado, admira a neutralidade dos sentimentos, a objetividade como uma coisa extraordinária, quase genial e de rara moralidade, e nunca chega a acreditar que também ela é simplesmente filha da educação e do hábito. Aforismo 112. Para a história natural do dever e do direito. Nossos deveres são os direitos que os outros têm sobre nós. E como os adquiriram? Porque nos consideram como capazes de estabelecer contratos e mantê-los, porque nos ver vieram na esfera de nosso poder e nela deixariam uma influência duradoura se pelo dever não usássemos de represálias, isto é, se interviermos no poder deles. Os direitos dos outros só podem se referir ao que está em nosso poder. Seria irrazoável da parte deles querer de nós qualquer coisa que não nos pertencesse. Dever-se-ia dizer mais exatamente, somente naquilo que eles pensam estar em nosso poder, admitindo que seja a mesma coisa que igualmente nós pensamos estar em nosso poder. O mesmo erro poderia facilmente se produzir dos dois lados. O sentimento do dever exige que tenhamos em toda a expressão de nosso poder a mesma crença que os outros. Isto é, que pudéssemos prometer certas coisas, comprometermos a fazê-las. Livre-arbítrio. Meus direitos. Essa é a parte de meu poder que os outros não somente me concederam, mas que querem também manter para mim. Como chegaram a isso? De um lado, por sua sabedoria, seu temor e sua prudência. Seja porque, em troca, esperam de nós algo de equivalente à proteção de seus direitos, seja porque consideram um embate conosco perigoso e inoportuno, seja porque veem em toda a diminuição de nossa força uma desvantagem para eles, pois, nesse caso, seríamos inaptos para uma aliança com eles contra uma terceira força hostil.
Por outro lado, por meio de doações e cessões. Nesse caso, os outros dispõem de suficiente poder para ceder uma parte para poder tornar-se garantes dessa cessão. Caso em que se pressupõe um fraco sentimento de poder naquele que aceita a dádiva. É assim que se formam os direitos, graus de poder reconhecidos e garantidos. Se as relações de poder sofressem uma modificação essencial, desapareceriam alguns direitos e outros surgiriam, o que é comprovado pelo direito dos povos em seu vai-vém incessante. Se nosso poder diminui muito, o sentimento daqueles que garantiam até agora nosso direito se modifica. Pesam as razões que tinham para nos conceder nossa antiga posse. Se esse exame não estiver em nosso favor, negam doravante nossos direitos. Do mesmo modo, se nosso poder aumenta de forma considerável, o sentimento daqueles que o reconheciam até então e do qual não temos mais necessidade se modifica também. Tentarão reduzir esse poder à sua dimensão anterior, quererão intervir em nossos negócios apoiando-se em seu dever, mas trata-se de palavras inúteis. Em toda parte onde reina o direito, mantém-se um estado e certo grau de poder, rechaça-se de todo aumento e toda diminuição. O direito dos outros é uma concessão feita por nosso sentimento de poder ao sentimento de poder dos outros. Se nosso poder se mostra profundamente abalado e quebrado, nossos direitos cessam. Pelo contrário, se nos tornamos muito mais poderosos, os direitos que até então havíamos reconhecido aos outros deixam de existir para nós. O homem equitativo tem, pois, necessidade incessante de toque sutil de uma balança para avaliar os graus de poder e de direito que, segundo a vaidade das coisas humanas, só se mantém em equilíbrio muito pouco tempo e só fazem subir ou descer. Ser equitativo é, pois, difícil e exige muita experiência, boa vontade e uma carga enorme de espírito. Aforismo 113. A aspiração a se distinguir. Aquele que aspira a se distinguir tem constantemente o olho no vizinho e quer saber quais são os sentimentos deste. Mas a simpatia e o abandono de que essa inclinação tem necessidade para se satisfazer estão muito longe de serem inspirados pela inocência, pela compaixão e pela benevolência. Tentamos, pelo contrário, perceber ou descobrir de que maneira o próximo sofre, interna e externamente, a nosso aspecto, como perde seu autocontrole e cede à impressão que nossa mão ao nosso aspecto faz sobre ele. E mesmo quando aquele que aspira a distinguir-se dá e quer dar uma impressão alegre, exaltante ou tranquilizadora, o que ele gozaria com esse sucesso não é o fato de ter alegrado, exaltado ou tranquilizado o próximo, mas de ter deixado sua marca na alma do outro, de lhe ter alterado a forma e de tê-lo dominado segundo sua vontade. A aspiração a se distinguir é a aspiração a subjugar o próximo, mesmo que seja de uma maneira indireta, mesmo que fosse pelo sentimento ou até mesmo só em sonho. Há uma longa série de graus nessa secreta vontade de domínio e para esgotar sua nomeação seria necessário quase escrever uma história da civilização, desde a primeira barbárie tosca até a dissimulação do refinamento e da idealidade doentia. A aspiração a distinguir-se proporciona sucessivamente ao próximo, para designar por seus nomes apenas alguns graus dessa longa escala. Primeiro a tortura, depois os golpes, depois o pavor, depois o espanto angustiado, depois a surpresa, depois a inveja, depois a admiração, depois a edificação, depois o prazer, depois a alegria, depois o riso, depois a zombaria, depois o gracejo, depois os insultos, depois outros golpes desferidos, depois torturas infligidas. Ali, no topo da escala, estão colocados o asceta e o mártir. Cada um sente a maior alegria, justamente como consequência de sua aspiração a se distinguir, em sofrer o que seu oposto no primeiro grau da escala, o bárbaro, inflige ao outro, diante do qual quer se distinguir. O triunfo do asceta sobre si mesmo, seu olhar dirigido para dentro, percebendo o homem desdobrado num ser sofredor e espectador, e que, desde então, não considera mais um mundo exterior, senão para lhe juntar, de algum modo, lenha para sua própria fogueira,
Esta última tragédia da necessidade de se distinguir, em que só resta uma única pessoa que se carboniza em si mesma, esse é o digno desfecho que convém a tal começo. Nos dois casos, uma indizível felicidade com o espetáculo da tortura. De fato, a felicidade considerada como sentimento de poder desenvolvido ao extremo, talvez nunca se tenha encontrado na Terra de uma forma tão intensa como na alma dos ascetas supersticiosos. É o que exprimem os Brahmanes na história do rei Vishvamitra, que obtinha nos exercícios de penitência de milhares de anos uma tal força que se empenhou em construir um novo céu. Creio que, em toda esta categoria de experiências interiores, somos hoje grosseiros noviços e tateantes adivinhadores de enigmas. Há 4.000 anos, sabia-se mais sobre esses infames refinamentos da fruição de si. A criação do mundo foi talvez então concebida por um sonhador hindu como uma operação ascética que um Deus impôs a si mesmo. Talvez esse Deus tivesse querido se encerrar na natureza em movimento como num instrumento de tortura para sentir assim duplicados sua felicidade e seu poder. E mesmo supondo que fosse um Deus de amor, que prazer para ele criar homens sofredores, sofrer diante deles de uma maneira divina e sobre-humana uma tortura contínua e tiranizar-se assim a si próprio. Mas ainda, supondo que não era somente um Deus de amor, mas um Deus de santidade e de inocência, que delírio não podemos imaginar no divino asceta quando cria o pecado, os pecadores e a condenação eterna, e sob seu céu e ao pé de seu trono uma enorme morada de tormentos eternos, de eternos gemidos. Não é totalmente impossível que a alma de um São Paulo, de um Dante, de um Calvino e de seus semelhantes não tenham um dia penetrado nos terríveis mistérios dessa volúpia de poder. Com relação a semelhantes estados de alma, pode-se perguntar se o ciclo da aspiração a se distinguir voltou verdadeiramente ao seu ponto de partida, se, como o asceta, atingiu seu ponto máximo. Esse círculo não poderá ser percorrido pela segunda vez, mantendo a ideia fundamental do asceta e ao mesmo tempo do Deus compassivo? Quero dizer, fazer mal aos outros para fazê-lo a si próprio, para de novo triunfar sobre si e sobre sua compaixão e para gozar da extrema volúpia do poder. Perdoem estas digressões que se apresentam ao meu espírito enquanto penso em todas as possibilidades no vasto campo dos excessos psíquicos aos quais se entregou o desejo de poder. Aforismo 114. O conhecimento daquele que sofre. A condição das pessoas doentes, durante muito tempo e horrivelmente torturadas pelo sofrimento, mas cuja inteligência, apesar disso, não se perturba, não deixa de ter valor para o conhecimento. Sem falar até dos benefícios intelectuais que trazem consigo toda a solidão profunda, toda a libertação súbita e ilícita dos deveres e dos hábitos. Aquele que sofre profundamente, encerrado de alguma forma em seu sofrimento, lança um olhar gélido para fora, sobre as coisas. Todos esses pequenos encantamentos enganadores em que habitualmente se movem as coisas quando são olhadas por alguém saudável, desaparecem para ele. Ele próprio permanece envolto em si, sem encanto e sem cor. Supondo que viveu até aqui em qualquer perigoso devaneio, o supremo chamamento à realidade da dor constitui o meio de arrancá-lo desse devaneio. E talvez seja o único meio, é possível, que o fundador do cristianismo tenha feito esta experiência na cruz, pois as palavras mais amargas que já foram pronunciadas, meu Deus, por que me abandonaste, encerram-se interpretadas em toda a sua profundidade, como se tem o direito, o testemunho de uma completa desilusão, a maior clarividência sobre a miragem da vida. No instante do sofrimento supremo, Cristo se torna clarividente acerca de si mesmo. Precisamente como foi também, segundo conta o poeta, esse pobre Dom Quixote moribundo. A formidável tensão do intelecto que procura se opor à dor ilumina com isso tudo o que diz respeito a uma nova luz.
e a indizível atração que sempre exerce em todas as novas iluminações é muitas vezes bastante poderosa para resistir a todas as seduções do suicídio e para fazer parecer realmente desejável para aquele que sofre a continuação da vida. Pensa com desprezo no mundo vago, quente e confortável, onde o homem saudável vive sem escrúpulos. Pensa com desprezo nas ilusões mais nobres e mais caras que outrora ele próprio partilhava. Sente verdadeiro prazer ao evocar de qualquer maneira esse desprezo, como se viesse das profundezas do inferno, infligindo assim à alma os mais amargos sofrimentos. É por esse contrapeso que consegue resistir à dor física. Sente que agora esse contrapeso é necessário. Com uma impressionante lucidez sobre sua própria natureza, exclama: "Sê uma vez teu próprio acusador e teu próprio carrasco. Toma teu sofrimento como uma punição que ti próprio infliges. Goza de tua superioridade de juiz, melhor ainda, goza teu belo prazer na arbitrária tirania. Eleva-te acima de tua vida como acima de teus sofrimentos. Contempla a fundo as razões e as desrazões." Nosso orgulho se revolta como nunca antes. Sente uma atração incomparável para defender a vida contra um tirano como o sofrimento e contra todas as insinuações desse tirano que gostaria de nos levar a testemunhar contra a vida, a representar a vida justamente diante do tirano. Nesse estado nos defendemos com amargor contra toda espécie de pessimismo, para que este não apareça como uma consequência de nosso estado e nos humilhe como vencidos. Nunca a tentação de ser justo nos juízos foi maior que agora, pois agora a justiça é um triunfo sobre nós mesmos e sobre o estado mais irritável que se possa imaginar, um estado que escusaria todo juízo injusto. Mas não queremos ser desculpados. Queremos mostrar agora mesmo que podemos ficar sem mancha. Passamos por verdadeiras crises de orgulho e agora aponta a primeira aurora de apaziguamento, de cura. É quase o primeiro efeito com que nos defendemos contra a preponderância de nosso orgulho. Consideramos-nos, então, patetas e vaidosos, como se nos tivesse acontecido qualquer coisa de único. Humilhamos sem reconhecimento a altivez toda poderosa que nos fez suportar a dor e reclamamos com violência um antídoto contra a altivez. Procuramos tornar-nos estranhos a nós próprios, despersonalizar-nos, pois a dor nos tornou, por muito tempo, pessoais com violência. Longe de nós essa altivez, e exclamamos, ela era uma doença e uma crise forte demais. Olhamos novamente os homens e a natureza com um olhar de desejo. Lembramos-nos, sorrindo com tristeza, que temos agora a respeito deles certas ideias novas e diferentes daquelas de outrora, que um véu caiu, mas como nos reconforta rever as luzes temperadas da vida e sair desse dia terrivelmente cru, no qual, quando sofríamos, víamos as coisas e através das coisas. Não nos encolerizamos se a magia da saúde recomeça seu jogo. Contemplamos esse espetáculo como se estivéssemos transformados, calmos e cansados ainda. Nesse estado, não se pode ouvir música sem chorar. Aforismo 115. O que chamamos eu. A linguagem e os preconceitos sobre o que significa a linguagem formam muitas vezes obstáculo ao aprofundamento dos fenômenos interiores e dos instintos, porque não existem palavras senão para graus superlativos desses fenômenos e desses instintos. Ora, estamos habituados, quando as palavras nos faltam, a não observar com rigor, porque é penoso pensar com precisão. Chega-se até mesmo, outrora, a decretar involuntariamente que onde cessa o reino das palavras, cessa também o reino da existência. Cólera, ódio, amor, piedade, desejo, conhecimento, alegria, dor, são todos nomes que convêm apenas a condições extremas. Os graus mais ponderados, mais medianos, nos escapam.
mas ainda os graus inferiores, incessantemente em jogo, e no entanto são eles que tecem a trama de nosso caráter e de nosso destino. Ocorre muitas vezes que essas explosões extremas e o prazer ou o desprazer mais medíocres dos quais somos conscientes, seja provando uma comida, seja escutando um som, constituem talvez ainda, segundo uma avaliação exata, explosões extremas. Rasgam a tela e formam então exceções violentas, quase sempre consecutivas a acumulações. E como podem elas, a esse título, induzir o observador ao erro? Exatamente como enganam o homem de ação. Todos, enquanto somos, não somos o que parecemos ser, segundo os únicos estados em que temos consciência e pelos quais temos palavras. E, por conseguinte, a recriminação e o elogio, nós nos desconhecemos segundo essas explosões grosseiras, que só por nós são conhecidas. Tiramos conclusões a partir de uma matéria em que as exceções ultrapassam a regra. Enganamos-nos ao ler esse escrito confuso de nosso eu, aparentemente claro. Entretanto, a opinião que temos de nós próprios, essa opinião que formamos por esse caminho errôneo, o que chamamos eu, trabalha a partir de então para formar nosso caráter e nosso destino. Aforismo 116. O mundo desconhecido do sujeito. Aquilo que os homens têm mais dificuldade em compreender é sua ignorância sobre si mesmos, desde os tempos mais remotos até nossos dias. Não apenas em relação ao bem e ao mal, mas também em relação a coisas muito mais importantes. A antiga ilusão, segundo a qual saberíamos perfeitamente, em todos os casos, como se efetua a ação humana, continua viva. Não somente Deus que vê nos corações, não somente um homem que age e que reflete sobre sua ação, mas também qualquer outra pessoa não duvida realmente de que compreende o fenômeno da ação em qualquer outra pessoa. Sei o que quero e o que faço. Sou livre e responsável de meus atos. Responsabilizo os outros por aquilo que fazem. Posso nomear todas as possibilidades morais e todos os movimentos interiores que precedem uma ação. Qualquer que seja a maneira pela qual vocês agem, nela me compreendo a mim mesmo e nela os compreendo a todos. Assim que todos pensavam antigamente. É assim que todos pensam ainda. Sócrates e Platão, que nessa matéria foram grandes céticos e admiráveis inovadores, eram, contudo, inocentemente crédulos quanto ao preconceito nefasto, a esse profundo erro que afirma que o justo entendimento deve ser seguido forçosamente pela justa ação. Com esse princípio, eram sempre herdeiros da loucura e da presunção universais que pretendem que se conheça a essência de uma ação. Seria terrível se a compreensão da essência do ato justo não fosse seguida pelo ato justo. Essa é a única forma que parecia necessária a esses grandes homens para provar esta ideia. O contrário lhes parecia inimaginável e insensato. E, no entanto, esse contrário responde à realidade nua e crua, demonstrada cotidianamente a toda hora, desde sempre. Não é essa precisamente a verdade terrível, que o que se pode saber de um ato não basta nunca para realizá-lo, que a ponte que vai do entendimento ao ato não foi estabelecida até hoje em nenhum caso. As ações não são nunca o que nos parecem ser. Custou-nos tanto aprender que as coisas exteriores não são o que parecem. Pois bem, o mesmo deve ser dito em relação ao mundo interior. Os atos são realmente qualquer coisa diferente, não podemos dizer mais, e todos os atos são essencialmente desconhecidos. O contrário é e permanece a crença habitual. Temos contra nós o mais antigo realismo. Até aqui, a humanidade pensava: uma ação é tal qual nos parece ser. Relendo estas palavras, me vem à mente uma passagem muito significativa de Schopenhauer, que gostaria de citar para provar que também ele permaneceu sempre agarrado, sem qualquer espécie de escrúpulo, a este realismo moral. Na realidade,
Cada um de nós é um juiz moral competente e perfeito, conhecendo precisamente o bem e o mal, certificado ao amar o bem e a detestar o mal. Cada um é tudo isso, uma vez que não são seus próprios atos, mas atos estranhos que estão em causa e que pode se contentar em aprovar ou desaprovar, enquanto que o peso da execução é levado pelas costas dos outros. Cada um pode, por conseguinte, ter como professor o lugar de Deus. Aforismo 117. Na prisão. Minha vista, quer seja aguda, quer seja fraca, não vê senão a certa distância. Vivo e ajo nesse espaço. Essa linha do horizonte é meu mais próximo destino, grande ou pequeno, ao qual não posso escapar. Em torno de cada ser se estende assim um círculo concêntrico que lhe é particular. Igualmente, o ouvido nos encerra no pequeno espaço, da mesma forma que o sentido do tato. É a partir desses horizontes, onde nossos sentidos encerram cada um de nós, como nos muros de uma prisão, que avaliamos o mundo, dizendo que tal coisa está perto, tal outro está longe, tal coisa é grande, tal coisa é pequena, tal coisa é dura e tal outro é mole. Chamamos sensação essa forma de medir, e tudo isso é simplesmente um erro em si. A partir da quantidade de experiências e emoções que nos são possíveis em média, num espaço de tempo dado, avaliamos nossa vida, a achamos curta ou longa, rica ou pobre, cheia ou vazia. Em função da média da vida humana, avaliamos aquela de todos os outros seres. E tudo isso, é simplesmente um erro em si. Se tivéssemos uma vista 100 vezes mais penetrante para as coisas próximas, o homem nos pareceria enorme. Poderíamos até imaginar órgãos por meio dos quais o homem pareceria incomensurável. Por outro lado, certos órgãos poderiam ser constituídos de tal maneira que reduziriam e limitariam sistemas solares inteiros para torná-los semelhantes a uma única célula. E para seres diversamente constituídos, uma única célula do corpo humano poderia apresentar-se em sua construção, seu movimento e sua harmonia como um sistema solar. Os hábitos de nossos sentidos nos envolveram num tecido de sensações enganadoras que são, por sua vez, a base de todos os nossos juízos e de nosso entendimento. Não há absolutamente saída, não há escapatória, não há senda voltada para o mundo real. Estamos em nossa teia como aranhas e ainda que apanhemos alguma coisa, podemos apanhar somente e sempre o que se deixar prender em nossa teia. Sem essa aranha esganzerla. Aforismo 118. O que é, pois, nosso próximo? O que compreendemos, pois, de nosso próximo, se não suas fronteiras, isto é, aquilo pelo qual, de algum modo, coloca sua marca em nós? Tudo o que compreendemos dele são as modificações que têm lugar em nossa pessoa e das quais ele é a causa. O que sabemos dele se assemelha a um espaço oco. Emprestamos-lhe as sensações que seus atos suscitam em nós e lhe atribuímos, assim, o reflexo de uma falsa positividade. Nós o formamos de acordo com o conhecimento que temos de nós mesmos, a fim de transformá-lo num satélite de nosso sistema. E quando ele se ilumina ou se escurece para nós, somos nós, nos dois casos, a causa última. Julgamos, contudo, sempre o contrário. Mundo de fantasmas, este em que vivemos, mundo invertido, virado para baixo e vazio, e que, no entanto, vemos como um sonho sob um aspecto direto e pleno. Aforismo 119. Viver e imaginar. Qualquer que seja o grau que alguém possa atingir no conhecimento de si, nada pode ser mais incompleto que a imagem que se faz dos instintos que constituem seu ser. Mal sabe citar por seus nomes os instintos mais grosseiros, seu número e sua força, seu fluxo e refluxo, seu jogo recíproco e, antes de tudo, as leis de sua nutrição permanecem inteiramente desconhecidos. Essa nutrição se torna, pois, obra do acaso.
Os acontecimentos cotidianos de nossa vida lançam sua presa ora a esse instinto, ora àquele. Ele os toma avidamente, mas o vai-vem desses acontecimentos se encontra fora de toda correlação racional com as necessidades nutritivas do conjunto dos instintos, de modo que ocorrerá sempre duas coisas. Uns desfalecerão e morrerão de inanição, outros serão alimentados em excesso. Cada momento de nossa vida faz crescer alguns tentáculos de nosso ser e faz secar alguns outros, conforme a nutrição que o movimento trouxer ou não. Sob esse ponto de vista, todas as nossas experiências são alimentos, mas distribuídos às cegas, ignorando aquele que tem fome e quem já está satisfeito. Em consequência dessa nutrição de cada parte, deixada ao acaso, o estado do pólipo, em seu desenvolvimento completo, será algo também fortuito, como seu desenvolvimento o foi. Falando mais exatamente, admitindo que um instinto chega ao ponto em que exige ser satisfeito, ou exercer sua força, ou satisfazê-lo, ou preencher um vazio, para usar imagens, examinará cada acontecimento do dia para saber como pode utilizá-lo para seus próprios fins. Qualquer que seja a condição em que o homem se encontre, que caminhe ou descanse, que leia ou fale, que se zangue ou lute, ou que se alegre, o instinto alterado tateia de algum modo cada uma dessas condições e, na maioria dos casos, nada encontrará a seu gosto. Deve então esperar e continuar a ter sede. Um instante mais e vai enfraquecer, mas alguns dias ou meses, se não for satisfeito, secará como uma planta sem chuva. Talvez essa crueldade do acaso saltasse mais à vista com cores mais vivas se todos os instintos exigissem ser satisfeitos tão fundamentalmente como a fome, que não se contenta com alimentos sonhados. Mas a maior parte dos instintos, sobretudo os chamados morais, se satisfaz precisamente assim. Se for permitido supor que nossos sonhos servem para compensar, em certa medida, a ausência acidental de alimento durante o dia. Porque o sonho de ontem era cheio de ternura e de lágrimas, o de anteontem agradável e presunçoso, aquele outro, mais antigo ainda, aventuroso e cheio de buscas inquietas. Porque nesses sonhos usufruo de indescritíveis belezas da música, porque em outro plano e me elevo com a volúpia da águia até os cumes mais longínquos. Essas imaginações em que se descarregam e jogam nossos instintos de ternura, ou de zombaria, ou de excentricidade, nossos desejos de música e de cumes, e cada qual terá à mão exemplos mais chocantes ainda. São as interpretações de nossas excitações nervosas durante o sono, interpretações muito livres, muito arbitrárias da circulação do sangue, do trabalho dos intestinos, da pressão dos braços e dos cobertores, do som dos sinos de uma igreja, do rumor de um catavento, dos passos dos notívagos e de outras coisas do gênero. Se esse texto, que em geral permanece o mesmo, de uma noite para outra, recebe comentários variados do ponto que a razão inventiva imagina, ontem e hoje, causas tão diferentes para as mesmas excitações nervosas, isso resulta de que a motivação dessa razão é hoje diferente da de ontem. Outro instinto quis se satisfazer, se manifestar, se exercer, se aliviar, se expandir. É esse instinto que estava no momento mais forte de seu fluxo, enquanto ontem era outro. A vida desperta não dispõe da mesma liberdade de interpretação que a vida de sonho, e é menos poética, menos desenfreada. Mas será preciso dizer que durante o dia os instintos também não fazem mais do que interpretar as excitações nervosas e fixar-lhes as causas segundo suas necessidades? Que entre o estado desperto e o sonho não há diferença essencial? Que mesmo comparando níveis muito diferentes de cultura, a liberdade da interpretação desperta nunca é semelhante à liberdade do outro nível em sonho? Que nossas avaliações e nossos juízos morais são sempre imagens e fantasias que escondem um processo fisiológico desconhecido a nós,
uma espécie de linguagem convencional para designar certas irritações nervosas, que tudo o que chamamos consciência não é outra coisa que o comentário mais ou menos fantasioso de um texto desconhecido, talvez incognoscível, mas pressentido. Tomemos o exemplo de uma pequena experiência vivida. Suponhamos que percebemos um dia, enquanto atravessamos a praça pública, que alguém ri de nós. Segundo aquele de nossos instintos que esteja então em seu ponto culminante, esse incidente terá para nós esta ou aquela significação. Segundo o tipo humano a que pertencemos, será um incidente totalmente diferente. Um vai recebê-lo como uma gota de chuva, outro vai sacudi-lo para longe como um inseto. Um vai procurar nisso um pretexto para discutir. Outro vai examinar as roupas para verificar se prestam ao riso. Outro vai meditar sobre o ridículo em si. Finalmente haverá talvez aquele que vai se alegrar por ter contribuído, sem querer, para acrescentar um raio de sol à alegria do mundo. E em cada um desses casos, um instinto conseguirá satisfação, que seja o de desprezo, o da combatividade, o da meditação ou da benevolência. Esse instinto, qualquer que seja, se apoderou do incidente como de uma presa. Por que precisamente esse? Porque sequioso e esfomeado estava à espreita. Ultimamente, às 11 horas da manhã, um homem desfaleceu subitamente diante de mim, como fulminado por um raio. Todas as mulheres da vizinhança começaram a gritar em desespero. Eu mesmo o levantei e perto dele esperei que recobrasse a fala. Durante esse tempo, nenhum músculo de seu rosto se moveu. Não foi tomado de nenhum sentimento, nem de temor, nem de piedade. Fiz simplesmente o que devia ser feito de mais urgente e razoável, continuando depois meu caminho friamente. Supondo que me tivessem anunciado na véspera que no dia seguinte, às 11 horas, alguém cairia assim a meus pés, teria sofrido antecipadamente tormentos de toda espécie. Não teria dormido a noite toda e, no momento decisivo, teria ficado talvez semelhante a esse homem em vez de socorrê-lo. De fato, no intervalo, todos os instintos possíveis teriam tido tempo de imaginar e comentar esse acontecimento diferente. São, pois, os acontecimentos de nossa vida. Muito mais o que neles pomos do que neles se encontra. Muito mais o que neles pomos do que neles se encontra. Ou deveríamos até mesmo dizer, são vazios em si mesmo. Viver é imaginar? Aforismo 120. Para tranquilizar o cético. Não sei de modo algum o que faço. Não sei absolutamente o que devo fazer. Tens razão, mas não tenhas a respeito nenhuma dúvida. És tu que és feito em cada momento de tua vida. A humanidade desde sempre confundiu o ativo e o passivo. Esse foi seu eterno erro de gramática. Aforismo 121. Efeito e causa. Sobre este espelho, e nosso intelecto é um espelho, passa-se qualquer coisa que manifeste regularidade. Uma determinada coisa segue cada vez outra coisa determinada. É o que chamamos, quando percebemos e queremos dar-lhes um nome, causa e efeito. Insensato que somos. Como, se nesse caso tivéssemos compreendido alguma coisa, pudéssemos compreender alguma coisa. Ora, nada vimos além das imagens dos efeitos e das causas. E é precisamente essa visão em imagens que torna impossível perceber uma relação mais essencial que é aquela da sucessão. Aforismo 122. As causas finais na natureza. Aquele que, sábio e imparcial, estuda a história do olho e de suas formas nas criaturas inferiores para mostrar o lento desenvolvimento do órgão visual, chegará forçosamente à conclusão ímpar que na formação do olho a visão não foi objetivo, pois ela se manifestou somente quando o acaso constituiu o aparelho da visão. Um único desses exemplos e das causas finais nos caem dos olhos como escamas. Aforismo 123. Razão.
como a razão surgiu no mundo de uma maneira racional, como seria justo, pelo acaso. Será necessário decifrar esse acaso como um enigma. Aforismo 124. O que é querer? Rimos daquele que ultrapassa o limiar de sua porta no momento em que o sol ultrapassa o limiar da sua e que diz: quero que o sol se levante. E daquele que não pode fazer parar uma roda e diz: quero que ela rode. E daquele que foi derrubado numa luta e diz: estou no chão, mas quero estar no chão. Mas, apesar dos gracejos, agimos alguma vez de outra forma que um desses três quando empregamos a expressão eu quero? Aforismo 125, sobre o reino da liberdade. Podemos pensar muitas coisas, muito mais das que podemos fazer e viver. O que quer dizer que nosso pensamento é superficial e se satisfaz com a aparência a ponto de nem sequer anotar. Se o intelecto estivesse rigorosamente desenvolvido, segundo a medida de nossa força e do exercício que temos de nossa força, teríamos como supremo princípio de nossa reflexão que não podemos compreender senão aquilo que podemos fazer, supondo que, de uma maneira geral, exista uma compreensão. Aquele que tem sede, sente falta de água, mas seu espírito lhe apresenta incessantemente diante dos olhos a imagem da água, como se nada fosse mais fácil de obter. A natureza superficial e fácil a contentar do intelecto não pode compreender a existência de uma necessidade verdadeira e se sente superior. Orgulha-se de poder mais, de correr mais depressa, de chegar num instante quase ao objetivo. E assim, o reino das ideias, em contraste com o reino da ação, do querer e do viver, aparece como o reino da liberdade, enquanto, como já se disse, não é mais que o reino do superficial e da ausência de exigências. Aforismo 126. O esquecimento. Não foi ainda demonstrado que o esquecimento existe. Tudo que sabemos é que não está em nosso poder nos relembrar. Provisoriamente, colocamos nessa lacuna de nosso poder a palavra esquecimento, como se isso fosse um poder a mais a registrar. Mas, afinal, o que é que está em nosso poder? Se essa palavra se encontra numa lacuna de nosso poder, as outras palavras não se encontrariam em outra lacuna do conhecimento de nosso poder? Aforismo 127. Em vista de um objetivo. De todos os atos humanos, os menos compreendidos são certamente aqueles que são realizados em vista de um objetivo, que sempre foram considerados como os mais inteligíveis e que, para nosso entendimento, são os mais habituais. Os grandes problemas estão na rua. Aforismo 128. O sonho e a responsabilidade. Querem ser responsáveis por todas as coisas, exceto por seus sonhos. Que lamentável fraqueza, que falta de coragem lógica. Nada lhes é mais próprio que seus sonhos. Nada é mais sua obra. Matéria, forma, duração, ator, espectador, nessas comédias vocês são realmente vocês mesmos. E é precisamente ali que vocês têm medo e vergonha de vocês mesmos. Já Édipo, o sábio Édipo, sabia consolar-se com a ideia de que não podemos nada se não sonhamos esta ou aquela coisa. Disso concluo que a grande maioria dos homens deve ter do que se recriminar por ter sonhos abomináveis. Se fosse de outra maneira, como se poderia ter explorado sua poesia noturna em favor do orgulho do homem? Seria preciso acrescentar que o sábio Édipo tinha razão, que não somos realmente responsáveis por nossos sonhos, mas não mais que por nosso estado desperto e que a doutrina do livre-arbítrio tem por pai e mãe o orgulho do homem e seu sentimento de poder.
Digo isso talvez demasiadas vezes, mas essa não é uma razão para que isso seja uma mentira. Aforismo 129. A pretensa luta dos motivos. Fala-se de luta dos motivos, mas assim se designa uma luta que não é a luta dos motivos. Quero dizer que, em nossa consciência deliberativa, antes de uma ação, se apresentam as consequências de diferentes ações que julgamos poder executar todas elas e comparamos essas consequências. Julgamos estar decididos a uma ação quando constatamos que suas consequências serão as mais favoráveis. Antes de chegar a essa conclusão, em nossas avaliações, nos atormentamos muitas vezes lealmente por causa das grandes dificuldades que há em adivinhar as consequências, em percebê-las em toda a sua força, todas, sem exceção. Além disso, esse cálculo deve ter também sua parte de acaso. Mas é então que vem o mais difícil. Todas as consequências que definimos separadamente, com toda dificuldade, devem ser pesadas umas e outras na mesma balança. E muitas vezes, para essa casuística da vantagem, não temos nem balança nem pesos, por causa das diferenças de qualidade entre todas as consequências imagináveis. Supondo, contudo, que nós nos eximíssemos dessa operação como das outras e que o acaso tenha posto em nosso caminho consequências reciprocamente comparáveis, então nos restaria efetivamente, na imagem das consequências de uma ação determinada, um motivo para praticar essa ação. Sim, um motivo. Mas no momento em que nos decidimos a agir, somos muitas vezes determinados por uma categoria de motivos diferente da categoria descrita aqui, aquela que faz parte da imagem das consequências. Então intervém o modo segundo o qual nossas forças têm o hábito de representar, ou ainda um leve impulso imprimido por uma pessoa que receamos, veneramos ou amamos, ou ainda a indolência que prefere executar o que está à mão, ou finalmente o despertar da imaginação provocado no momento decisivo por um pequeno incidente qualquer. Então age também o elemento corporal que se apresenta sem que se possa determiná-lo, ou ainda a disposição do momento, a irrupção de uma paixão qualquer que está, por acaso, prestes a saltar. Numa palavra, agem motivos que não conhecemos bem ou que ignoramos totalmente e que, por outro lado, não podemos nunca fazê-los entrarem de antemão em nossos cálculos. É provável que entre eles também haja luta, tirateima, arrebatamentos e repressão. Essa seria a verdadeira luta dos motivos. Qualquer coisa que, para nós, é totalmente invisível e inconsciente. Calculei as consequências e os resultados e inseri assim um instinto muito importante na ordem de batalha dos motivos. Mas esta ordem de batalha estabeleço-a tão pouco como a percebo. A própria luta está escondida e a vitória, como vitória, igualmente. Pois sei muito bem o que acabo de fazer, mas não sei qual é o motivo que finalmente saiu vitorioso. Estamos, com efeito, habituados a não fazer entrar em linha todos esses fenômenos inconscientes e a pensar a preparação de um ato apenas na medida em que é consciente. É por isso que confundimos a luta dos motivos com a comparação das consequências possíveis de diferentes ações. Uma das confusões mais cheias de consequências e das mais funestas para o desenvolvimento da moral. Aforismo 130. Causas finais, vontade. Nós nos acostumamos a acreditar em dois reinos, o reino das causas finais e da vontade e o reino do acaso. Neste último reino, tudo é desprovido de sentido. Tudo passa, vai e vem, sem que alguém possa dizer por quê, para que fim. Tememos esse poderoso reino da grande imbecilidade cósmica, pois aprendemos geralmente a conhecê-lo quando cai no outro mundo, aquele das causas finais e das intenções, como uma telha cai de um telhado, atingindo sempre algum de nossos objetivos sublimes. Essa crença nos dois reinos provém de um velho romantismo e de uma lenda. Nós,
a anões malignos, com nossa vontade e nossas causas finais, somos importunados, calcados aos pés, muitas vezes feridos por gigantes imbecis, arqui-imbecis, os acasos, mas apesar de tudo, não gostaríamos de ser privados da medonha poesia dessa vizinhança, pois esses monstros sobrevêm muitas vezes quando a existência na teia de aranha das causas finais se tornou demasiado enfadonha e demasiado pusilânime, causando-nos uma sublime diversão quando sua mão arranca de uma vez a teia toda. Não seja essa a intenção desses seres insensatos. Nem mesmo se dão conta disso, mas suas mãos, grosseiramente ossudas, atravessam a teia como se fosse ar. Os gregos chamavam moira a esse reino das imponderáveis e da sublime e eterna estreiteza de espírito e o colocavam como um horizonte em torno de seus deuses, um horizonte fora do qual estes não podiam nem ver nem agir. Com esse secreto desafio aos deuses que se encontra em certo número de povos, quer-se adorar os deuses, mas se reserva contra eles um último trunfo nas mãos. Entre os hindus e os persas, por exemplo, eram imaginados como dependentes do sacrifício dos mortais, de modo que, em última instância, os mortais podiam deixar os deuses morrer de fome e de sede. Entre os escandinavos, duros e melancólicos, criava-se, pela ideia de um futuro crepúsculo dos deuses, a alegria de uma vingança silenciosa, em compensação do temor perpétuo que esses deuses maus inspiravam. Bem diversamente ocorre no cristianismo, cujas ideias fundamentais não são hindus, nem persas, nem gregas, nem escandinavas. O cristianismo, que ensinou a adorar no pó o espírito de poder, quis ainda que se abraçasse a poeira depois. Deu a entender que esse todo-poderoso reino da imbecilidade não era tão imbecil como parece, que nós, ao contrário, somos os imbecis. Nós, que não notamos que por trás desse reino há o bom Deus, que até o presente foi menosprezado sob o nome de raça de gigantes ou de moira, e que ele próprio tece a teia das causas finais, essa teia mais sutil ainda, que é aquela de nossa inteligência. De modo que foi necessário que nossa inteligência achasse incompreensível e até mesmo absurda. Essa fábula constituía uma inversão tão audaciosa e um paradoxo tão ousado que o mundo antigo, tornado muito frágil, foi incapaz de lhe resistir. Tão louca e contraditória pareceu a coisa. Pois, seja dito entre nós, havia ali uma contradição. Se nossa razão não pode decifrar a razão e os fins de Deus, como fez para decifrar a conformação de sua razão, a razão da razão e a conformação da razão de Deus. Nos tempos mais recentes, perguntou-se, com efeito, com desconfiança, se a telha que cai do telhado foi lançada por amor divino. E os homens começam a retomar as pegadas antigas do romantismo dos gigantes e dos anões. Aprendamos, portanto, porque já é tempo que em nosso reino particular das causas finais e da razão são também os gigantes que governam. E nossas próprias teias são também muitas vezes destruídas por nós mesmos, e igualmente, de modo grosseiro, como pela famosa telha. E se quiserem concluir, há, portanto, um único reino, aquele da imbecilidade do acaso, seria necessário acrescentar, sim, talvez haja apenas um reino, talvez não haja nem vontade, nem causas finais, e talvez fomos nós que o imaginamos. Essas mãos de ferro da necessidade que agitam os dados do acaso continuam seu jogo indefinidamente. É, pois, necessário que sejam produzidos golpes que pareçam totalmente conformes à finalidade e à sabedoria. Talvez nossos atos de vontade, nossas causas finais, não sejam outra coisa senão esses golpes. E somos somente muito limitados e muito vaidosos para compreender nossa extrema estreiteza de espírito, que não cabe o que nós mesmos agitamos com mãos de ferro, o copo dos dados, que em nossos atos mais intencionais não fazemos outra coisa que jogar o jogo da necessidade.
Talvez. Para ir além desse talvez, seria necessário já ter sido hóspede do inferno, sentado à mesa de Perséfone, e ter jogado os dados e ter apostado com a própria Perséfone. Aforismo 116. Os modos morais. Como o conjunto dos juízos morais se modificou. Essas obras-primas da moralidade antiga, as mais prodigiosas de todas, como o gênio de Epicteto, nada sabiam da glorificação hoje corrente do espírito de sacrifício, da vida em prol dos outros. Segundo nossos modos morais, seria necessário literalmente taxá-los de imoralidade, pois lutaram com todas as suas forças por seu ego e contra a compaixão que outros nos inspiram, sobretudo em relação a seus sofrimentos e suas enfermidades morais. Talvez eles nos respondessem: se são para vocês mesmos objeto de tamanho aborrecimento ou espetáculo tão odioso, fazem bem em pensar nos outros mais que em vocês. Aforismo 132. Os últimos ecos do cristianismo na moral. Só se é bom pela compaixão. É necessário, pois, que haja alguma compaixão em todos os nossos sentimentos. É a moral de hoje. E de onde vem isso? O homem que realiza ações sociais simpáticas, desinteressadas, de interesse comum, é considerado hoje como um homem moral. Esse talvez é o efeito mais geral, a transformação mais completa que o cristianismo produziu na Europa, ainda que isso não estivesse em suas intenções nem em sua doutrina. Mas foi o resíduo da mentalidade cristã que prevaleceu quando a crença fundamental, muito oposta e rigorosamente egoísta, de que uma só coisa é necessária, a crença na importância absoluta da salvação eterna pessoal, assim como os dogmas nos quais se apoiava, foram pouco a pouco recusando, e que a crença acessória no amor ao próximo, de acordo com a monstruosa prática da caridade eclesiástica, vinha assim ocupar o primeiro plano. Quanto mais se aprofundava a separação desses dogmas, mais se procurava, de algum modo, justificar essa separação por um culto de amor à humanidade. Não ficar atrás em relação ao ideal cristão, mas passar-lhe à frente, se possível. Esse foi o secreto aguilhão dos livres pensadores franceses, de Voltaire a Auguste Comte. E este último, com sua célebre máxima moral, viver para os outros, supercristianizou com efeito o cristianismo. Schopenhauer, na Alemanha, John Stuart Mill, na Inglaterra, conferiram a maior celebridade à doutrina dos sentimentos simpáticos e da compaixão ou da utilidade para os outros como princípio de ação. Mas eles não foram senão ecos. Essas doutrinas surgiram em toda parte ao mesmo tempo, sob formas sutis ou grosseiras, com uma vitalidade extraordinária, desde a época da Revolução Francesa aproximadamente, e todos os sistemas socialistas se colocaram como que involuntariamente no terreno comum dessas doutrinas. Não existe, talvez, hoje, preconceito mais difundido que aquele de imaginar o que sabemos, o que constitui verdadeiramente a coisa moral. Cada um parece hoje ouvir com satisfação que a sociedade está prestes a adaptar o indivíduo às necessidades gerais e que a felicidade, assim como o sacrifício de cada um, consiste em considerar-se membro útil e instrumento de um todo. Entretanto, hesita-se muito ainda neste momento para saber onde é preciso procurar esse todo, se na ordem estabelecida ou na ordem a ser fundada, se na ação ou na fraternidade dos povos, ou ainda em novas pequenas comunidades econômicas. Há hoje, a esse respeito, muitas reflexões, hesitações, lutas, muita excitação e paixão. Mas singular e unânime é a harmonia na exigência que o ego deve se apagar até que receba de novo, sob forma de adaptação ao todo, seu círculo fixo de direitos e de deveres, até que se tenha tornado qualquer coisa de novo e totalmente diferente. Não queremos nada menos, quer o confessemos ou não, que uma transformação fundamental, que um enfraquecimento até que uma supressão do indivíduo.
Não nos cansamos de enumerar e de acusar tudo o que há de mal, de hostil, de pródigo, de dispendioso, de luxuoso na existência individual praticada até este dia, e esperamos instaurar uma economia mais equilibrada, menos perigosa e mais unida, quando não existirem mais do que grandes corpos e seus membros. Consideramos como bom tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, corresponde a esse instinto de agrupamento e a seus instintos auxiliares. Esta é a corrente fundamental na moral de nossa época. A simpatia e os sentimentos sociais nela se confundem. Kant permanece ainda fora desse movimento. Ele ensina expressamente que devemos ser insensíveis ao sofrimento dos outros. Se nossos benefícios devem ter um valor moral, Schopenhauer chama com uma irritação muito conveniente de sua parte as futilidades kantianas. Aforismo 133. Não pensar mais em si. Seria necessário refletir sobre isso seriamente. Por que saltamos à água para socorrer alguém que está se afogando, embora não tenhamos por ele qualquer simpatia particular? Por compaixão. Só pensamos no próximo, responde o irrefletido. Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que cospe sangue, embora na realidade não lhe queiramos bem? Por compaixão. Nesse momento, não pensamos mais em nós, responde o mesmo irrefletido. A verdade é que na compaixão, quer dizer, no que acostumamos chamar erradamente compaixão, não pensamos certamente em nós de modo consciente, mas inconscientemente pensamos e pensamos muito. Da mesma maneira que quando escorregamos, executamos inconscientemente os movimentos contrários que restabelecem o equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa impotência, talvez nossa covardia, se não o socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma diminuição de nossa honra perante os outros ou diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do perigo que também nos espia, mesmo que fosse como simples indício da incerteza e da fragilidade humanas que pode produzir em nós um efeito penoso. Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa e respondemos com um ato de compaixão que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma vingança. Podemos imaginar que, no fundo, é em nós que pensamos, considerando a decisão que tomamos em todos os casos em que podemos evitar o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão na miséria. Decidimos não deixar de evitar, sempre que podemos vir a desempenhar o papel de homens fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre que queremos experimentar o inverso de nossa felicidade, ou mesmo quando esperamos nos divertir com nosso aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar compaixão ao sofrimento que nos causa um tal espetáculo e que pode ser de natureza muito variada, pois em todos os casos é um sofrimento de que está isento aquele que sofre diante de nós. Diz-nos respeito a nós, tal como o dele diz respeito a ele. Ora, só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando nos entregamos a atos de compaixão. Todavia, nunca agimos assim por um só motivo. Tão certo é que queremos assim nos libertar de um sofrimento, como é certo também que, pela mesma ação, cedemos a um impulso de prazer. Prazer provocado pelo aspecto de uma situação contrária à nossa, à ideia de que podemos ajudar, se o quisermos, ao pensamento dos elogios e do reconhecimento que recolheremos no caso de auxiliarmos. Provocado pela própria atividade de ajudar, na medida em que o ato tenha êxito e o sucesso causa progressivamente prazer por si mesmo ao executor, mas sobretudo provocado pelo sentimento de que nossa ação põe termo a uma injustiça revoltante, dar livre curso à própria indignação já é suficiente para reconfortar. Tudo isso, incluindo elementos ainda mais sutis, faz parte da compaixão. Com que peso a língua se lança com esta palavra contra um organismo tão complexo? Que, pelo contrário, a compaixão seja uma só com o sofrimento, cujo aspecto a suscita, ou que tenha por esta uma compreensão particularmente sutil e penetrante,
São duas afirmações em contradição com a experiência, e aquele que glorificou a compaixão sobre esses dois aspectos carece de experiência suficiente no domínio da moral. É por isso que levanto dúvidas ao ler as coisas incríveis que Schopenhauer escreve sobre a compaixão. Ele que gostaria, com isso, nos levar a crer na grande novidade de sua descoberta, segundo a qual a compaixão, essa compaixão que observa tão imperfeitamente e que descreve tão mal descrita, seria a fonte de toda a ação moral presente e futura, justamente graças às atribuições que teve de começar a inventar para ela. O que é que distingue, no final das contas, os homens sem compaixão dos homens compassivos? Antes de tudo, para dar apenas um esboço em grandes linhas, eles não têm a imaginação irritadiça do temor, a sutil faculdade de pressentir o perigo. Por isso é que sua vaidade é ferida menos depressa se ocorrer alguma coisa que tivessem podido evitar. A precaução de sua altivez lhes ordena que não se metam inutilmente nos assuntos alheios e gostam mesmo que cada um, a começar por eles, se ajude a si próprio e jogue suas próprias cartas. Além disso, estão geralmente mais habituados que os compassivos a suportar a dor e não lhes parece injusto que outros sofram, pois eles mesmos já sofreram. Enfim, o aspecto dos corações sensíveis lhes causa pena, como o aspecto da estoica impassibilidade causa aos homens compassivos. Não têm para os corações sensíveis senão palavras desdenhosas e temem que seu espírito viril e sua fria bravura estejam em perigo, escondem suas lágrimas diante dos outros e as enxugam irritados consigo mesmos. Fazem parte de outro tipo de egoístas, diferentes dos compassivos. Mas chamá-los maus num sentido distinto e bons os homens compassivos, isso não passa de uma moda moral que faz época. Precisamente como uma moda contrária teve sua época, uma época muito longa. Aforismo 134. Em que medida é necessário precaver-se contra a compaixão? A compaixão, por pouco que crie verdadeiramente sofrimento, isso deve ser aqui nosso único ponto de vista, é uma fraqueza como todo abandono a uma afetividade nociva. Ela aumenta o sofrimento no mundo. Se aqui ou acolá, em consequência da compaixão, um sofrimento é indiretamente atenuado ou suprimido, não deve ser permitido explorar essas consequências ocasionais, totalmente insignificantes em seu conjunto, para justificar as formas de compaixão que causam dano. Suponhamos que essas formas predominem. Mesmo que fosse por um dia somente, impeliriam imediatamente a humanidade para a sua perdição. Por si mesma, a compaixão não possui um caráter mais beneficente que qualquer outro instinto. É somente quando é exigida e elogiada, isso acontece quando não se compreende o que nela traz prejuízo, mas que nela se descobre uma fonte de prazer, que ela reveste uma espécie de boa consciência. É somente então que nos abandonamos a ela e que não receamos suas consequências. Em outras circunstâncias, em que se compreender que ela é perigosa, é considerada como uma fraqueza. Ou melhor, como era o caso para os gregos, como um periódico acesso doentio de cujos perigos podiam a experiência se prevenir, dando-lhe livre curso de quando em vez. Aquele que já fez a experiência de procurar durante certo tempo as ocasiões de compaixão em sua vida prática e considera constantemente em seu íntimo todo o infortúnio que se lhe oferece à sua volta, torna-se inevitavelmente doente e melancólico. Mas aquele que quer, num sentido ou outro, servir de médico à humanidade, deveria usar de muita prudência em relação a este sentimento, que o paralisa em todos os momentos decisivos, bloqueia seu saber e sua mão hábil e compassiva. Aforismo 135. Suscitar a compaixão. Entre os selvagens, evoca-se com um arrepio moral a ideia de que se possa ser objeto de compaixão. Seria a prova de que se está privado de toda virtude. Ter compaixão equivale a desprezar. Não se deseja ver um ser desprezível sofrer. Isso não proporciona qualquer prazer.
Em compensação, ver um inimigo sofrer, inimigo que se reconhece como igual em altivez e que não abandona sua altivez sob tortura, e, em geral, ver sofrer todo ser que recusa fazer apelo à compaixão, isto é, a humilhação mais vergonhosa e mais profunda, esse é o prazer dos prazeres. Com isso, a alma do selvagem se edifica até a admiração. Acaba por matar semelhante bravo quando estiver em seu poder e lhe rende, a esse inflexível, as derradeiras honras. Se tivesse gemido, se seu rosto tivesse perdido sua expressão de frio desdém, se ele se tivesse mostrado digno de desprezo, pois bem, poderia continuar vivendo como um cão. Não teria mais excitado a altivez do espectador e a compaixão teria tomado o lugar da admiração. Aforismo 136, a felicidade na compaixão. Se, como os índios, colocarmos o objetivo de toda a atividade intelectual no conhecimento da miséria humana, e se durante várias gerações nos mantivéssemos fiéis a esse espantoso preceito, a compaixão acabaria por ter, aos olhos de semelhantes homens do pessimismo hereditário, um valor novo como o valor conservador da vida, que ajuda a suportar a existência, mesmo que esta merecesse ser rejeitada com desgosto e horror. A compaixão se torna um antídoto do suicida na medida em que esconde um prazer e faz provar, em pequenas dores, um sentimento de superioridade. Ela nos desvia de nós mesmos, faz o coração transbordar, dissipa o medo e o entorpecimento, incita às palavras, às queixas e às ações. É uma felicidade relativa se comparada à miséria do conhecimento, que de todos os lados empurra o indivíduo para um sombrio impasse e lhe corta o fôlego. A felicidade, qualquer que seja, dá ar, luz e movimentos livres. Aforismo 137. Por que duplicar o eu? Observar os acontecimentos de nossa vida com os mesmos olhos com que observamos os acontecimentos da vida de outro tranquiliza muito e é um remédio recomendável. Observar e acolher, pelo contrário, os acontecimentos da vida dos outros como se fossem os nossos, exigência de uma filosofia da compaixão, isso nos destruirá totalmente em muito pouco tempo. Que se faça, pois, a experiência sem mais delongas. Certamente, a primeira máxima é, além disso, mais conforme com a razão e com uma boa vontade razoável, pois julgamos mais objetivamente o valor e o sentido de um acontecimento quando ocorre com os outros e não a nós. Por exemplo, o valor de um falecimento, de uma perda de dinheiro, de uma calúnia. A compaixão como princípio de ação com essa exigência. Sofre o mal do outro como ele próprio sofre. Levaria, pelo contrário, forçosamente o ponto de vista do eu, com seu exagero e seus desvios, a se tornar também o ponto de vista do outro, do compassivo, de tal maneira que teríamos de sofrer ao mesmo tempo de nosso eu e do outro, carregando-nos assim voluntariamente de um duplo absurdo em lugar de tornar o peso do nosso tão leve quanto possível. Aforismo 138, tornar-se mais terno. Quando amamos, veneramos e admiramos alguém e percebemos de repente que ele sofre, sempre com grande surpresa, pois não podemos duvidar que a felicidade que dele se expande sobre nós não tem origem numa inesgotável felicidade pessoal. Nosso sentimento de amor, de veneração e de admiração se transforma em sua essência. Torna-se mais terno, isto é, o fosso que nos separa parece se nivelar, parece produzir-se certa aproximação de igual para igual. Só então julgamos possível retribuir-lhe, enquanto que antes o imaginávamos bem longe de nosso reconhecimento. Esta faculdade de retribuir nos comove e nos dá um grande prazer. Procuramos descobrir o que poderia acalmar a dor de nosso amigo e o damos a ele. Se quiser palavras, olhares, atenções, serviços, presentes consoladores, nós os damos a ele. Mas, antes de tudo, se ele desejar que sofríamos por seu sofrimento, nós nos damos como sofredores. Por isso, nos proporciona, antes de tudo, as delícias do reconhecimento ativo.
o que não passa, numa palavra, de uma boa vingança. Se não quiser aceitar e não aceita nada de nós, nos retiramos frios e tristes, quase ofendidos. É como se nosso reconhecimento fosse recusado e, nesse ponto de honra, o melhor dos homens fica melindrado. De tudo isso, se deve concluir que, mesmo nos melhores casos, há alguma coisa de degradante no sofrimento e na compaixão. Alguma coisa que eleva e confere superioridade, o que separa eternamente esses dois sentimentos. Aforismo 139, pretensamente superior. Vocês dizem que a moral da compaixão é uma moral superior à do estoicismo? Provem-no. Mas notem bem que sobre o que é superior e inferior em moral não se deve novamente decidir segundo avaliações morais, pois não há moral absoluta. Procurem, portanto, em outros lugares seus padrões. Fiquem atentos. Aforismo 140. Elogio e recriminação. Se uma guerra tem um desenlace infeliz, pergunta-se de quem é a culpa. Se termina numa vitória, elogia seu autor. Em toda parte onde houver fracasso, procuramos a culpa, pois o insucesso traz consigo um descontentamento contra o qual empregamos involuntariamente um único remédio, uma nova excitação do sentimento de poder, e esta se encontra na condenação do culpado. Este culpado não é, como poderíamos crer, o bode expiatório para a culpa dos outros. É a vítima dos fracos, dos humilhados, dos rebaixados que procuram um meio qualquer para provar que ainda tem força. Condenar-se a si mesmo pode ser também um meio de recuperar, depois do fracasso, um sentimento de força. Inversamente, a glorificação do autor é muitas vezes o resultado totalmente cego de outro instinto que exige sua vítima. E nesse caso, o sacrifício parece mesmo agradável e sedutor para a vítima. Isso ocorre quando o sentimento de poder de um povo, de uma sociedade, é culminado por um sucesso tão grande e prodigioso que sobrevém uma fadiga da vitória e abandonamos uma parte de nosso orgulho. Surge, então, um sentimento de abnegação que procura um objeto. Quer sejamos elogiados ou reprimidos, ou recriminados, somos geralmente somente pretextos para nossos vizinhos, e muitas vezes pretextos arbitrariamente agarrados pelos cabelos para dar livre curso às necessidades de recriminação ou de elogio acumuladas neles. Nos dois casos, dispensamos-lhes um benefício para o qual nós não temos mérito, e eles não têm reconhecimento. Aforismo 141, mais belo, mas de menor valor. Moralidade pitoresca é a moralidade dos sentimentos que se elevam em línguas abruptas, atitudes e gestos patéticos, incisivos, terríveis e solenes. Esse é o grau semi-selvagem da moralidade. Não nos deixemos tentar por seu encanto estético para lhe conferir um grau superior. Aforismo 142, simpatia. Se, para compreender nosso próximo, isto é, para reproduzir seus sentimentos em nós, remontamos muitas vezes ao fundo de seus sentimentos, determinados desta ou daquela maneira, perguntando-nos, por exemplo, por que está triste? A fim de nos tornarmos tristes nós mesmos pela mesma razão. É muito mais frequente evitarmos assim agir e provocarmos esses sentimentos que em nós, segundo os efeitos que suscitam e são visíveis em nosso próximo, reproduzindo em nosso corpo a expressão dos seus olhos, de sua voz, de seu andar, de sua altitude, pelo menos até uma leve semelhança do jogo dos músculos e do enervamento, ou mesmo o reflexo de tudo isso na palavra, na pintura, na música. Então, surge em nós um sentimento análogo, a partir de uma velha associação de movimentos e de sentimentos que é levada a agir nos dois sentidos. Levamos muito longe essa habilidade em compreender os sentimentos dos outros e, em presença de alguém, exercermos sempre e quase involuntariamente essa habilidade.
Observe, sobretudo, o jogo dos traços no rosto feminino, como freme e se ilumina inteiramente sob o domínio de uma constante imitação, reproduzindo incessantemente os sentimentos que se agitam em torno dele. Mas é a música que nos mostra mais claramente como nos tornamos mestres na adivinhação rápida e sutil dos sentimentos e na simpatia. Pelo menos, se a música é efetivamente a imitação de uma imitação de sentimentos, e se apesar do que haja nisso de distante e vago, nos faz muitas vezes participar ainda desses sentimentos, de modo que nos tornamos tristes sem ter o menor motivo para a tristeza, como fazem os loucos, simplesmente porque ouvimos sons e ritmos que lembram vagamente a entonação e o movimento daqueles que estão em luto, ou mesmo seus costumes. Conta-se de um rei dinamarquês que ficou enlevado com a música de um menestrel e ficou possuído de tal entusiasmo guerreiro que se precipitou do trono e matou 5 pessoas de sua corte reunidas em torno dele. Não havia guerra nem inimigos, muito pelo contrário, mas a força que remonta do sentimento à causa foi suficientemente grande para vencer a evidência e a razão. Ora, esse é quase sempre o efeito da música, supondo, é claro, que ela tem um efeito. E não se tem necessidade de casos tão paradoxais para se dar conta disso. O estado sentimental em que a música nos mergulha está quase sempre em contradição com a evidência de nossa situação real e da razão que reconhece essa situação real e suas causas. Se perguntarmos como se tornou tão corrente a representação de sentimentos alheios, a resposta não deixa qualquer dúvida. Uma vez que o homem é a criatura mais receosa de todas, graças à sua natureza delicada e frágil, encontrou em sua disposição receosa a iniciadora dessa simpatia, dessa rápida compreensão dos sentimentos dos outros, mesmo dos animais. Durante milênios, viu um perigo em tudo o que era estranho, em tudo que se agitava. Desde que semelhante espetáculo se oferecia a seus olhos, imitava os traços e a atitude daquilo que via diante dele e tirava suas conclusões sobre a natureza das más intenções escondidas por trás desses traços e dessa atitude. Essa interpretação de todos os movimentos, de todos os traços em função de intenções, o homem a aplicou à natureza das coisas inanimadas, levado, como estava, pela ilusão de que não existia nada de inanimado. Penso que tudo aquilo que chamamos sentimento da natureza e que nos toca ao aspecto do céu, dos campos, dos rochedos, da floresta, das tempestades, das estrelas, dos mares, das paisagens, da primavera, encontra aqui sua origem. Sem a velha prática do temor, que nos forçava a ver tudo isso sob um sentido secundário e distante, estaríamos privados hoje das alegrias da natureza, precisamente como o homem e os animais nos deixariam sem prazer se não tivéssemos tido essa iniciadora de toda a compreensão, o temor. Por outro lado, a alegria e a agradável surpresa, e, enfim, o sentimento do ridículo, são os filhos da simpatia, os últimos filhos e os irmãos muito mais jovens do temor. A faculdade de compreensão rápida, que se baseia, portanto, na faculdade de simular rapidamente, diminui nos homens e nos povos altivos e soberanos, pois são menos temerosos. Em compensação, todas as variedades de compreensão e de simulação são familiares aos povos temerosos. Ali ainda se encontra a verdadeira pátria das artes de imitação e da inteligência superior. Se a partir dessa teoria da simpatia, como a proponho aqui, penso na teoria, hoje gozando de favor e consagrada de um processo místico, por meio do qual a compaixão de dois seres faz um só e torna possível uma compreensão imediata do outro, se recordo que um espírito tão lúcido como o de Schopenhauer se deliciava com semelhantes inutilidades exaltadas e miseráveis e que transmitiu esse prazer a outros espíritos lúcidos ou semilúcidos, minha estupefação e minha tristeza não têm limites. Como deve ser grande o prazer que nos proporcionam as incompreensíveis tolices. Como o homem se encontra ainda perto da insensatez ao auscultar seus secretos desejos intelectuais. Por que razão se sentia Schopenhauer tão cheio de reconhecimento para com Kant, tão profundamente agradecido? Uma vez o revelou sem equívocos.
Alguém havia falado da forma pela qual a qualitas oculta podia ser retirada do imperativo categórico de Kant para torná-lo inteligível. Aí Schopenhauer explodiu. Inteligibilidade do imperativo categórico. Ideia profundamente errônea. Trevas do Egito. Deus nos livre de que se torne inteligível. Que existe justamente algo de ininteligível, que nosso miserável juízo, com seus conceitos, seja limitado, condicionado, finito, enganador. É essa certeza que é a grande aquisição de Kant. Deixe pensar, se alguém tiver a boa vontade de conhecer as causas morais, quando antecipadamente se exalta com a crença em sua ininteligibilidade. Alguém que ainda creia lealmente nas iluminações do alto, na magia e nas aparições e na feiura metafísica do sapo. Aforismo 143. Ai de nós se essa tendência se desencadeia. Supondo que a tendência ao devotamento e a solicitude para com os outros, o sentimento de simpatia, seja 2 vezes mais forte do que realmente é, a permanência na Terra se torna intolerável. Que se pense somente nas tolices que cada um comete todos os dias e a todo momento por devotamento e por solicitude para consigo mesmo, e que insuportável espetáculo então se oferece. O que aconteceria se nos tornássemos para os outros o objeto dessas tolices e dessas inoportunidades que até agora se reservaram unicamente para si próprios? Não deveríamos então partir cegamente em fuga sempre que um próximo se aproximasse de nós? E não haveríamos de cobrir a afeição de simpatia com as mesmas palavras injuriosas com que cobrimos hoje o egoísmo? Aforismo 144. Distanciar-se da miséria dos outros. Se nos deixarmos acabrunhar pela miséria e pelos sofrimentos dos outros mortais e cobrirmos de nuvens nosso céu, quem suportará as consequências desse ensombramento? Certamente os outros mortais, e este será um passo a acrescentar em suas outras cargas. Não podemos ser para eles nem compassivos, nem reconfortantes, se quisermos ser o eco de sua miséria, e também se quisermos sem cessar dar ouvidos a essa miséria. A menos que aprendamos a arte dos olímpicos e que procuremos doravante edificar-nos com a infelicidade dos homens em vez de sermos infelizes com ela. Mas isso é um tanto demasiado olímpico para nós. Embora, com a fruição da tragédia, já tenhamos dado um passo à frente em direção a esse canibalismo ideal dos deuses. Aforismo 145. Não egoísta. Este está vazio e gostaria de estar cheio. Aquele está cheio e gostaria de se esvaziar. Ambos se sentem impelidos a procurar um indivíduo que possa ajudá-los nisso. E esse fenômeno, interpretado num sentido superior, leva nos 2 casos o mesmo nome: amor. Como? O amor seria alguma coisa de não egoísta? Aforismo 146. Olhar para além do próximo. Como? A essência daquilo que é verdadeiramente moral consistiria para nós em ter sempre à vista as consequências próximas e imediatas que podem ter nossas ações para os outros e em tomar decisões segundo essas consequências. Esta não passa de uma moral estreita de pequenos burgueses, embora ainda chegue a ser uma moral. Mas me parece que seria próprio de um pensamento superior e mais sutil olhar para além dessas consequências imediatas para o próximo, a fim de promover objetivos mais distantes, mesmo com o risco de fazer sofrer os outros. Por exemplo, promover o conhecimento, mesmo a despeito da certeza de que nossa liberdade de espírito lançará logo os outros na dúvida, na angústia e em algo pior ainda. Não temos o direito de tratar o próximo, pelo menos da maneira como nos tratamos a nós mesmos? E se não pensamos para nós mesmos de uma maneira tão estreita e pequena burguesa nas consequências e nos sofrimentos imediatos, por que seremos forçados a agir assim para o nosso próximo? Supondo que tenhamos para nós mesmos o sentido do sacrifício, o que nos impediria de sacrificar o próximo conosco?
como fizeram até agora os estados e os soberanos, sacrificando um cidadão em proveito dos outros para o interesse geral, como se dizia. Mas também nós temos interesses gerais e talvez sejam interesses mais gerais ainda. Por que não deveríamos ter o direito de sacrificar alguns indivíduos da geração atual em favor das gerações futuras? Desse modo, que suas dificuldades, suas inquietudes, seus desesperos, seus erros e suas hesitações fossem julgadas necessárias, porque um novo arado deve abrir o solo e torná-lo fecundo para todos. E, finalmente, comunicamos ao próximo um sentimento que o leva a se considerar como vítima e o persuadimos a aceitar a tarefa para a qual o utilizamos. Somos, portanto, sem compaixão? Se, entretanto, para além de nossa compaixão, quisermos obter uma vitória sobre nós mesmos, não seria essa uma atitude moral mais elevada e mais livre que aquela em que nos sentimos ao abrigo quando descobrimos que uma ação faz bem ou mal ao próximo? De fato, pelo sacrifício, e nos incluímos nós e nosso próximo, fortaleceríamos e elevaríamos o sentimento geral do poder humano, supondo mesmo que não conseguíssemos nada mais. Mas isso já seria um aumento positivo da felicidade, no final das contas, se isso fosse mesmo. Mas nenhuma palavra mais. Um olhar basta, vocês me compreenderam. Aforismo 147. Causa do altruísmo. Os homens têm, em suma, falado do amor com tanta ênfase e idolatria porque nunca a tiveram em demasia e porque nunca podiam ficar saciados com esse alimento. É assim que acaba por se tornar para eles alimento divino. Se um poeta quisesse mostrar a imagem realizada da utopia do amor universal dos homens, certamente deveria descrever um estado atroz e ridículo de que nunca se viu igual na Terra. Cada um seria assediado, importunado e desejado não por um só ser amante, como isso acontece hoje, mas por milhares e mesmo por todos, graças a uma tendência irresistível que será insultado então, que será amaldiçoado como fez a humanidade antiga com o egoísmo. E os poetas dessa nova época, se lhes deixarem o tempo para compor obras, sonharão apenas com o feliz passado sem amor, com o divino egoísmo, com a solidão que outrora ainda era possível na terra, com a tranquilidade, com o estado de antipatia, de ódio, de desprezo e quaisquer que sejam os nomes que se quiser dar à infâmia da cara animalidade em que nós vivemos. Aforismo 148. Olhar para o longe. Se só são chamadas morais, como quer uma definição, as ações feitas por causa do próximo e unicamente por causa do próximo, então não há ações morais. Se só são morais, como quer outra definição, as ações realizadas sob a influência de uma vontade livre, então não há igualmente ações morais. O que é, pois, que se chama assim e que, no entanto, existe realmente e exige, por conseguinte, ser explicado? São os efeitos de alguns equívocos intelectuais. E supondo que nos livrássemos desses erros, que se tornariam as ações morais. Em virtude desses erros, até agora concedemos a algumas ações um valor superior ao que possuem realmente. Nós as dividimos em ações egoístas e ações não livres. Se agora as juntamos novamente a estas, como devemos fazer, diminuímos certamente seu valor, o sentimento de seu valor, rebaixando-as mais do que é justo, pois as ações egoístas e não livres foram avaliadas muito baixo até hoje por causa dessa pretensa de diferença íntima e profunda. Serão, portanto, desde então, realizadas menos frequentemente, porquanto, desde então, serão avaliadas de valor menor? É inevitável. Pelo menos por certo tempo, enquanto a balança do sentimento dos valores sofrer a reação das faltas antigas. Mas, em contrapartida, daremos aos homens a coragem para as ações depreciadas como egoístas e restabeleceremos, assim, seu valor. Nós lhe tiraremos a má consciência. E como até hoje
as ações egoístas foram as mais frequentes e ainda o serão por toda a eternidade, tiraremos da imagem das ações e da vida sua aparência má. Esse é um resultado superior. Quando o homem não mais se considerar mal, deixará de sê-lo. Fim do livro 2º.